Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Sou o professor Rodrigo e estou aqui para mais uma videoaula. Desta vez, o objetivo dessa videoaula é revisarmos o conteúdo das nossas videoaulas anteriores para que vocês tenham um melhor aproveitamento na segunda avaliação de vocês. Então, como já sabem, o conteúdo da segunda avaliação vai ser eminentemente a Grécia Antiga e o finalzinho ali da Grécia Antiga que junta com a Macedônia. Um pequeno aspecto da Macedônia que vai ser importante vocês entenderem para vocês gabaritarem a prova de vocês. Então, sem mais delongas, nós vamos revisar o conteúdo todo que aprendemos. O livro de vocês contém toda essa informação. Vou deixar no aplicativo Clipe Escola as páginas, né, e vocês vão grifando assim que forem ouvindo, mais ou menos, não é, a minha videoaula. Bem, o primeiro aspecto é a formação da Grécia Antiga. Que vocês devem lembrar desse assunto, de que o território da Grécia Antiga, ele não é homogêneo, desculpa, ele é heterogêneo, ou seja, ele tem uma forma diversa, não é uma forma única, não é uma porção toda inteirinha de terra, é uma porção dividida, e essa porção de terra ela tem várias características. Então, a composição territorial dela não é homogênea. A Grécia Antiga é formada por uma porção de terra continental, ou seja, essa porção de terra que está mais próxima do continente europeu, ali onde era a cidade de Tessalônica, Pela, onde vai ser o Império da Macedônia, né, que a gente viu nas últimas aulas. Então essa parte ali onde está perto de onde está escrito Europa, nessa imagem aqui acima, é a parte continental, a parte que está pintada de rosa também, tá bom? A parte insular são as ilhas. Então, onde está pintado de vermelho, basicamente, onde foi ocupado pelos jônios, é a parte das ilhas. Ou seja, a Grécia também tem uma parte que fica terra firme e uma parte que também é formada por ilhas. Outra parte também que é a chamada península. As penínsulas são essas porções de terra que avançam para o mar, onde fica a cidade de Atenas, a cidade de Esparta, tá bom? Também tem colônias na Itália e colônias na Ásia. Então a gente vê que o território não está só em um continente. Além de ter uma porção de terra em continente, tem uma porção de terra que avança para o mar, tem uma porção de terra que é formada por ilhas e ainda tem terra grega lá no continente asiático. Essa composição territorial é importante que vocês recordem, pois na hora da prova vai ser muito importante para vocês memorizarem e entenderem que a Grécia tinha o seu território muito heterogêneo. O território da Grécia não era um só. Um outro aspecto da formação é entender que a Grécia resultou da formação. A formação dela resultou da invasão de povos chamados povos indo-europeus. Então eu tenho aqui nessa imagem os dórios, que ocuparam essa parte que está pintada de verde. Tem os eólios, que estão ocupando a parte que está pintada de amarelo, e os jônios que estão pintados, representados no mapa pintado de vermelho. Então esses três povos, principalmente, foram eles que invadiram essas terras e instauraram aí o que hoje é a Grécia, e o que nós estamos estudando, a Grécia Antiga de 2000 anos atrás, tudo bem? Então esses povos indo-europeus, quais são? Os dórios, os eólios e os jônios, são a base da formação da Grécia Antiga. Muito interessante lembrar na prova. Aqui listando como eu falei. Outro aspecto interessante é a organização política. Primeiro, a Grécia Antiga estava organizada em gênos. O que são os gênos? Ora, o gênos é a evolução aqui, como diz a imagem. Vamos ler a imagem. Temos primeiro aqui o indivíduo. O indivíduo é uma só pessoa. Quando já tem mais de um indivíduo, tem o gênus. O gênus, então, é o quê? É um agrupamento de indivíduos? Sim, mas esses indivíduos estão agrupados em uma unidade familiar. Então, o gênus era como se fosse a unidade da família que nós temos hoje na nossa sociedade. Lá em Grécia Antiga era chamada de gênus. E aí essa família geralmente tinha um chefe. Não tem algumas casas em que o pai é o chefe, em outras casas a mãe é a chefa da casa, da família. Então, gente,
O Genos também tinha, para comandar essa família, um chefe, um líder principal, não é? Um líder que comandava ali aquela família. E a Grécia Antiga estava formada por vários desses Genos, ou seja, grandes famílias que tinham um chefe para agrupar os interesses de toda aquela família. Tudo bem? Aí chegou a propriedade privada, que as terras começaram a não ser mais de propriedade dos genos, não ser mais propriedades familiares, elas foram se tornando propriedades privadas de uma pessoa só. E aí os genos foram se perdendo seu poder e veio as cidades-estados, que são as chamadas polis. Então, na prova de vocês se perguntar o que é uma polis é uma cidade-estado, ou seja, uma cidade que tem seu governo próprio, uma cidade que é autogovernada, tá bom? A Acrópole é outro aspecto interessante da cultura grega que a gente tem que entender. Aqui nessa imagem mostra perfeitamente a Acrópole. Aqui nessa parte de baixo, ao lado, tem a Ágora, era onde as pessoas se reuniam. Só que aí a gente vai vendo que elas vão subindo esse monte. E lá em cima desse monte tem diversos prédios. Esses prédios representam o centro civil, o centro político de toda a cidade-estado grega. Toda cidade-estado grega tinha esse centro, que é como se a gente for pegar para a nossa sociedade, a Vila de Coraci, por exemplo, é o centro administrativo, ali onde fica a prefeitura, aquela pracinha, a visão, a orla, o comércio. Então, a Acrópole era o centro da cidade, onde ficava geralmente o templo religioso, onde ficava o prédio principal, onde eram tomadas as decisões pelos políticos, alguma estátua de algum rei, ou algum governante, ou algum deus que protegesse essa cidade. É como se fosse o centro civil da cidade, o centro histórico da cidade, tá bom? Vamos lembrar o que eram cidades-estados, como já foi mencionado. O que é polis? As chamadas polis eram cidades que se organizavam de maneira independente, mas que possuíam em comum o idioma grego. Então, vamos lembrar aqui. A forma de governo era uma só para cada cidade-estado. Não era necessário que todas as cidades-estado tivessem a mesma forma de governo. Hoje, no nosso Brasil, nós temos diversos municípios, milhares de municípios. Todos esses municípios têm a mesma forma de governo. Todos eles são governados por um prefeito, todos eles estão dentro de um estado que é governado por um governador, e todos esses estados estão governados por um presidente. Na Grécia Antiga, cada cidade tinha sua forma de governo. Então, se em Atenas tinha um rei, em Esparta não era necessariamente o mesmo rei que governava Atenas governaria Esparta, e assim por diante. Então a forma de governo era única, mas em comum tinham o idioma grego, as tradições, os costumes, as roupas, os esportes e a religião, os mesmos deuses, mas não a mesma forma de governo. Muito interessante lembrar disso, tá? Outro aspecto importante são as reformas políticas da Grécia Antiga. A Grécia Antiga viveu diversas reformas políticas e a gente vai estudar aqui precisamente as reformas políticas em Atenas, que foi a cidade-estado que mais reformou sua política. Passou de um modo de governo e foi progredindo para diversos outros modos de governo. Isso se deu pelos legisladores. Então, lembrar um pouquinho desses legisladores, tá? Quem eram eles e quais foram os feitos que eles realizaram. Drácon criou as leis escritas. Solon aboliu a escravidão por dívida e criou a eclésia, que era a assembleia dos cidadãos. O Pisístrato foi um tirano, ou seja, foi aquele governante que reuniu todo o poder na mão dele, tirou do povo e ficou só com ele. Já o Clístenes foi aquele que fez o inverso. Ele deu todo o poder para o povo, criou toda a estrutura da democracia que a gente vai já relembrar daqui a pouquinho, tá bom? E o Péricles, por fim, foi aquele governante de Atenas que ficou conhecido por ter desenvolvido as belas artes, a filosofia e a arquitetura. Vai ser preciso decorar todos eles? Não. Atentem para o Clístenes, que foi aquele responsável por instaurar a democracia em Atenas. Atentem para o Drácon, porque ele trouxe as primeiras leis escritas. Isso é muito importante para um povo. Hoje, nós somos uma sociedade de leis escritas. Onde estão nossas leis escritas? Na Constituição Federal. E as da Grécia? Estão aí. Drácon criou as leis escritas em Atenas lá em 650 anos antes de Cristo.
ok? Esses dois costumam cair mais. O Solon também costuma cair em prova, porque ele aboliu a escravidão por dívida, que era uma realidade em Atenas, tá bom? Uma pessoa podia ser escravizada por dívidas, ok. Ele podia ser se ele fosse um cidadão, ele poderia ser escravizado por dívidas? Não, nenhum cidadão grego era escravizado por dívidas, lembrem disso. A sociedade ateniense, a organização, a forma como ela está dividida, também é um assunto interessante da prova de vocês. A gente vê nessa imagem que tem um pedaço aqui onde está escrito cidadãos e não cidadãos. A maioria das pessoas, então, que está representada nessa imagem é não cidadã. Quem são essas não cidadãos? Mulheres, escravos e estrangeiros. Quem eram os cidadãos? Atenienses, maiores de idade, a maioridade em Atenas era de 21 anos, e frequentemente filhos de famílias ricas e sempre homens. Homens nascidos em Atenas e maiores de idade. Homens nascidos em Atenas e maiores de idade. Essas três características são a síntese do cidadão ateniense. Se for mulher, nascida em Atenas, maior de idade, é cidadã? Não. Se for escravo maior de idade, nascido em Atenas, é cidadão? Não. Se for uma pessoa maior de idade, homem, rico, mas não ter nascido em Atenas, é cidadão? Não. Então a sociedade estava dividida assim. Quem eram os cidadãos? Geralmente eram os eupátridas, eram chamados de os mais ricos, a aristocracia de Atenas. Os georgóis, que eram pequenos proprietários de terra, esses também podiam ser cidadãos, se fossem homens e maiores de idade. E tinha os demiurgos, que eram comerciantes e artesãos. Se fossem homens maiores de idade e, obviamente, nascidos em Atenas, eles seriam, sim, cidadãos. Agora, quem não era cidadãos eram os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravizados, que eram prisioneiros por guerra ou por dívida. Ou seja, uma pessoa que é prisioneira por guerra ou por dívida não é cidadão de Atenas, ok? Então, se na prova de vocês vir, um cidadão ateniense escravizado por dívidas, tá errado, não pode ser cidadão. Se ele é escravo, não é cidadão. E se vier uma mulher maior de idade, nascida em Atenas, filha de Eupátridas, ela é cidadã? Também não. Lembre-se dessas pegadinhas, tá bom? Vai cair na prova de vocês. Já comparando com a outra cidade-estado de Esparta, vai vir também questões perguntando sobre como era organizada a sociedade em Esparta. A gente lembra que tinha um grupo que eram os cidadãos chamados de espartanos, outro grupo de periecos, que eram aqueles comerciantes, artesãos, agricultores, e os ilotas, que eram os escravos. Tá? Os espartanos formavam a base militar do Estado, então todo cidadão em Esparta era militar. Já quem era camponês, dono de terra, artesão, comerciante, navegante, não era cidadão. Ele era livre em Esparta, era considerado um morador de Esparta, mas não tinha cidadania espartana. E os ilotas eram todos os escravos. Esses escravos não pertenciam a ninguém, pertenciam ao Estado. Pertenciam, então, para servir o exército. A sociedade em Esparta é uma sociedade militarizada, ou seja, é baseada no exército, e o exército defende todos os interesses dessa cidade-estado, como proteger as fronteiras, matar os invasores, etc. O modo de educar as pessoas em Atenas e Esparta vai cair na prova de vocês. Então, em Esparta, as crianças eram criadas pela mãe até os 7 anos de idade. Depois, elas iam ao Estado. Depois dos 7 anos, elas pertenciam ao Estado. Ou seja, não eram mais propriedade do pai e da mãe. Elas tinham que ser propriedade do Estado. Então, elas iam ser, se fossem homens, iam ser educados para serem guerreiros. E se fossem mulheres, iam ser educadas e treinadas para terem filhos saudáveis, tá bom? Então, o Estado se ocupava da educação das crianças em Esparta. E tinha aquela questão da eugenia, que era o descarte, né? Eles, infelizmente, não deixavam crianças que não eram ditas perfeitas, não se tornariam bons guerreiros ou boas mães, não deixavam nem a criança viver. Já em Atenas, somente os meninos iam para a escola, ou seja, a partir dos 7 anos, em Esparta, eles iam para
o estado para serem treinados como guerreiros. Em Atenas, eles iam para a escola aprender a ler, escrever, fazer contas, estudar música, literatura e talvez filosofia. O jovem ateniense ia se tornar cidadão após os 20 anos. Então, quando ele completava 21 anos, ele era um cidadão, o homem ateniense. A mulher era sempre educada para o lar. Ela aprendia a cozinhar, a costurar, ela aprendia a contar histórias. Ela nem sempre sabia ler ou escrever. Ela tinha uma educação voltada para o lar. E ela não ia para a escola. Geralmente, quem educava ela eram as outras mulheres da casa. Tá bom? As mulheres em Atenas não possuíam cidadania e nem participação política. Elas tinham a educação delas centradas no gineceu, que era o local onde tinha todo o aparato para as mulheres trabalharem. A máquina de fazer tecido, de fazer roupa, o fogão, tudo aquilo que estava relacionado ao universo da mulher em Atenas ficava nesse lugar da casa chamado gineceu. A religião da Grécia Antiga, vamos relembrar como é que ela era. Ela tinha um aspecto que começou primeiro saudando os elementos naturais, e esses elementos naturais aos poucos foram se tornando deuses antropomórficos, ou seja, na Grécia Antiga os deuses têm forma de gente, de ser humano, se comportam como ser humano, têm sentimentos de ser humano, têm rancor, raiva, inveja, amor, paixão, solidariedade, tem ira, tem luxúria. Então, os deuses eles têm todos os sentimentos que os seres humanos têm. Cada cidade possuía o seu deus protetor e como era aprendido? Eles liam sobre os deuses em um livro escrito? Não. As histórias dos deuses elas vinham através de mitos, que são as chamadas narrativas míticas, ou seja, era contada uma história, que era chamado de mito. Esse mito falava sobre o Deus, falava sobre os atos desse Deus na vida de outros seres humanos, e geralmente esse finalzinho da história tinha uma moralzinha, tinha o intuito de educar as pessoas. Algo como o castigo. Se os gregos não obedecessem tal regra, o deus Poseidon, que está ilustrado aqui, que é o deus que regia os oceanos, ele ia afundar a cidade inteira. Narrativas nesse estilo, tá? Esse não é um mito literal. Existem muitos outros mitos e eles têm sempre uma moralzinha. Nesses mitos, eles eram habitados por deuses, semideuses, que eram filhos de deuses com humanos, ninfas, que eram seres mágicos, oráculos, que eram pessoas que tinham poderes de adivinhação, heróis, que eram humanos muito fortes, que faziam grandes feitos, derrotavam monstros, derrotavam até filhos de deuses, derrotavam criaturas fantásticas. Então, os mitos, eles eram narrativas, histórias habitadas por um mundo fantástico, um mundo onde tinha poder, onde tinha deuses, seres que não se via na realidade, tá bom? E os rituais religiosos dos gregos eram públicos, nas praças das cidades, quando se cultuava o deus protetor de uma cidade, ou eram domésticos, quando eram feitos dentro de casa. Lembramos da filosofia. A filosofia foi a ciência que nasceu em Atenas. Esses três pensadores aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles, compilaram o que hoje é a base da filosofia. A filosofia é a ciência do pensamento, se preocupa no pensamento do ser humano e as formas de pensar e as questões mais fundamentais da vida. Quem somos nós? Por que nascemos? Por que morremos? Para onde vamos quando morremos? Então, Sócrates desenvolveu o método de questionar-se. Ele disse: eu só sei que nada sei. Se eu não sei nada, eu vou começar a me perguntar. Se eu me perguntar, eu vou conseguir saber alguma coisa. Mas eu só vou saber alguma coisa se eu disser que eu não sei aquilo primeiro. Se eu admitir que eu sou bom em matemática, eu jamais aprenderei tudo sobre matemática. Se eu admitir que eu não sei o suficiente sobre matemática, eu começo a aprender o que eu não sei. Assim pensava Sócrates. Depois dele veio Platão, que disse que os mitos não eram uma boa fonte de se entender.
na verdade, devia-se entender o mundo através dos ideais. Existia sempre um mundo dos ideais, onde tudo era correto, certo, valoroso, e o mundo das sombras, que era o mundo que os gregos habitavam. Então, o mundo das sombras era um mundo de imperfeições. Aqui, na Grécia Antiga, no chão da Grécia, não aconteceriam coisas perfeitas. O que estava perfeito estava acima deles. E o governo perfeito dele, ele escreveu em A República. Já o Aristóteles, ele vai ser o fundador da escola de filosofia, que era o Liceu, onde as pessoas, os homens, cidadãos de Atenas podiam estudar filosofia. O Aristóteles já escreveu mais do que filosofia, escreveu biologia, escreveu a astronomia, que é a ciência de observar os astros, e a física, a ciência que fala sobre as forças que regem a nossa natureza. Tá bom? Como a força da gravidade, a força que nos move, a dinâmica, o que faz um corpo se mover, tudo bem? Como floresce a arte na Grécia? A arte e a ciência. O teatro é uma criação grega. O teatro na Grécia tinha apenas duas modalidades, a tragédia e a comédia. Se vier na prova de vocês mais de uma dessas, marquem como errada, porque a tragédia e a comédia eram os únicos gêneros, as únicas modalidades de teatro. Se uma peça era muito triste, falava sobre algo ruim que estava acontecendo, era uma tragédia. E se ela satirizava um comportamento, se ela fazia graça, fazia pouco, debochava de algumas pessoas, alguns comportamentos ou até dos deuses, ela era uma comédia. Sempre atuada por atores homens. As esculturas na Grécia Antiga, elas tiveram uma característica marcante. Elas representavam seres humanos. Maioria das esculturas representa seres humanos. Não foi encontrada ainda uma escultura de uma árvore, por exemplo, de algo da natureza. Geralmente esculturava-se, criava-se a escultura de um ser humano. Geralmente esse homem vinha despido de roupa. Ou geralmente, né? Ele podia vir com roupa? Podia, como essa imagem da a letra B. É uma deusa, a deusa Atena. Então eles representavam pessoas ou deuses. Lembrem que os deuses têm forma humana. Já a arquitetura tem três estilos: o dórico, o jônico e o coríntio. O dórico mais simples, o jônico é o intermediário e o coríntio mais rebuscado. Né? Observa-se o requinte da arquitetura no capitel, ou seja, no topo dessas colunas, que eram colunas que sustentavam os prédios públicos. Se ela tinha um capitel reto, ela era do estilo dórico, mais rudimentar. Já com arabesco, com espirais, detalhes espiralados, era o jônico. E o coríntio era com todos esses requintes. Tinha tanto elementos do estilo jônico, mas aperfeiçoado algumas folhinhas ali, arabescos, que eram marcantes do estilo coríntio. Então, a arquitetura desenvolveu três estilos diferentes, tá bom? E isso mostrava a progressão, o requinte da arquitetura na Grécia Antiga. Bem, por último, nós temos o helenismo. O período helenístico foi aquele período em que a cultura da Grécia se misturou com a cultura de outras localidades. Quem foi o responsável por isso? Nós vimos na aula de Macedônia. O imperador Alexandre de Macedônia, ele conquistava novas terras e apresentava a cultura grega. Aquele local, ele tinha o local onde ele conquistava, ele tinha sua própria cultura, mas quando ele apresentava a cultura grega, ele fazia uma fusão das culturas. O maior símbolo do helenismo, dessa fusão de culturas, é a Biblioteca de Alexandria, que é essa imagem que está aqui nesse slide. Um local onde reuniu-se escritos de filósofos gregos, de pensadores egípcios, árabes, misturou-se o saber da Grécia com o das outras localidades, das outras culturas, e criou-se uma biblioteca para reunir todos esses escritos, todo esse conhecimento. Então, os sábios da cultura grega tiveram seus escritos nessa biblioteca. E o helenismo é marcado, o período helenístico, ele é marcado por um grande florescimento da ciência e da filosofia. Então, se na prova de vocês vier dizendo de um lugar, de um tempo na Grécia em que a ciência e a filosofia eram muito bem desenvolvidas, em que existiam muitos sábios, em que
citando a cidade de Alexandria, no Egito, vocês vão saber que esse texto está se referindo ao período helenístico, o último período da Grécia Antiga. Depois disso, a Grécia Antiga perde o seu auge e as outras sociedades começam a ser estudadas para que a gente entenda melhor como que essa cultura vai influenciar na nossa sociedade hoje em dia. Então, meus queridos e queridas, essa é a nossa revisão. Estamos passando bem rapidamente pelos assuntos que já estudamos. A prova de vocês conterá 10 questões, todas baseadas no que foi falado aqui nessa revisão e nos capítulos sobre Grécia e Macedônia. Então são 4 capítulos, vou listar eles na postagem lá do Clipe Escola. Peço que vocês assistam e reassistam quantas vezes for preciso essa revisão e desejo a todos e todas uma boa prova, tá bom? Eu fico por aqui até o nosso próximo encontro virtual. Tchau, tchau!